Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Dessa vez vou continuar com o assunto do autismo que eu tinha é, terminado no último vídeo. Vou complementar algumas outras informações. Eu notei, né, a respeito dele, eu falei que foi pela fala, mas assim, teve muitas outras características que eu disse que existem que eu comecei a notar, a perceber mais. Por exemplo, se você tem uma criança que você tem suspeitas que ela possa ter algum distúrbio, transtorno, né, de várias espécies, porque não é só autismo que existe, mas a gente começa a observar e o autismo ele é reconhecido dessa forma, pela observação, pelo comportamento, né? E o Pedro, ele era um bebê que não olhava pra gente no olho, nem sempre, né? Às vezes ele não olhava, ele sempre estava com o rostinho. Se a gente pegasse ele, minha sogra gostava de ficar pegando ele para brincar, né? E sacudia ele. E ele ficava olhando para a parede, ele não olhava a gente. Quando estava amamentando, ele olhava no olho, ele sorria, ele era um bebê normal, assim, mas tinha algumas coisas dele bebê que depois, né, que eu fui começar a pesquisar, eu realmente notei que era diferente. Ele desviava o olhar. Assim, tem muitas coisas no autismo, né, que, por exemplo, uma cartela lá de várias características que vão existir. Nem todas as crianças vão ter tudo aquilo. Às vezes é uma coisa ou outra, por isso que eu falei que todo autista é diferente. Então, por exemplo, eles falam que o autista não leva os bracinhos, né, para poder pegar, não olha no olho, não tem interesse nas pessoas. E ele já demonstrava ao contrário, ele levantava os bracinhos, ele olhava no olho, apesar dele ter esse desvio de olhar, ele olhava no meu olho. Então isso eu fui descartando, né? Eu fui me mantendo no controle de que ele não tinha autismo. Na verdade, a gente não quer acreditar, né? Quem é que quer um filho autista? Ninguém quer um filho que tenha alguma deficiência. As pessoas procuram que, que ele seja normal, né? Querem que seja normal, assim como a gente é. Só que não é uma questão de escolha. E eu neguei por alguns meses, né, essa questão. Antes da gente procurar a neuropediatra, eu neguei essas características dele. Mas depois de tudo, né, que ele fez a avaliação, porque o único profissional que pode avaliar é o neuropediatra ou psiquiatra. E no caso dele, o neuro deu o diagnóstico que ele tinha autismo. Daí em diante, a gente foi começar a pesquisar as características. Por exemplo, o médico falou assim, ele puxa você pela mão para você fazer as coisas por ele. Aí eu, sim, né, a maioria das coisas se encaixavam. Ele gosta de rodar muito as coisas, tipo, ele pega o carrinho, ao invés dele brincar de uma forma funcional, né, que como toda criança brinca, com carrinho, com imaginação, o que ele faz? Ele roda a rodinha, né, ele fazia isso. Mas não quer dizer que todos os autistas vão fazer isso. Ele empilha as coisas? Ele não empilha nada, ele não separa nada por cores, porque essas são as características, né, do autista, assim, que eles falam, né, os médicos, né. Os profissionais que analisam, psicólogos e tudo mais, que eles costumam empilhar coisas, separar por cores, gosta de coisas que rodam, tem muita sensibilidade ao barulho, assim, sensibilidade à claridade, né, a ambientes tumultuados. Não se às vezes não tem a fala, mas às vezes mesmo com a fala tem a ecolalia, que é uma repetição muito insistente da criança, repete, 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 ao ponto de você notar que aquilo já não é mais comum, não é normal, aquela repetição, né, que é a ecolalia. As estereotipias, que é ele ficar fazendo movimento com as mãozinhas ou com o corpo, de ficar sacudindo para lá e para cá, né? Todas essas características, elas juntas, elas formam um autista. É basicamente isso. Muitas coisas nós também temos, né? Tipo a questão de socialização. Tem pessoas normais que não gostam muito, né, de estar muito no meio, né? Que fala que é antissocial, né? Essas coisas. Mas no caso do Pedro, ele tinha essa questão de ficar segurando a gente pela mão para poder fazer as coisas por ele. Isso ficou muito insistente, até uns 4 anos ele fazia isso.
E isso foi que realmente caiu a ficha para mim, que não tinha mais como eu negar, né? Depois que a gente foi no último neuro, que ele tinha falado sobre o autismo, aí tudo bem, a gente já aceitou, mas quando a médica falou pra gente a primeira vez, eu ainda neguei muitas vezes. Não, mas ele... Porque do jeito que eu falei pra vocês, né, que ela foi muito agressiva, do jeito que ela falou, eu não concordei, porque o autismo que ela descreveu pra mim era o autismo severo, que ele não era severo, né, então muitas coisas, igual eu falei, características ele não tinha. Sobre não... por um tempo ele não respondia, assim, não ia quando a gente chamava Pedro, ele não ia. Mas passou depois, ele começou a ir. Então, falei, então é só uma fase, vai passar. Mas realmente eu fui notando que ficou muito insistente, né? As características dele sobre pegar as coisinhas e rodar. E a gente fica... Eu lembro que quando ele começou a rodar a rodinha do carrinho, eu, não, pelo amor de Deus, não roda. Mas é assim mesmo, eu tive que aceitar, a gente teve que aceitar e teve que lutar contra, né, as dificuldades que o autismo traz na nossa vida, na vida dele, né. E se você tem uma criança que tem essas características que eu falei, não se assuste, assim, procure, não fique... Eu sei que é difícil falar, não tenha medo, porque é uma coisa que é incontrolável, né? A gente se assusta e a gente tem que procurar ajuda de alguém que possa ajudar. Não ficar ouvindo as pessoas que não conhecem falar, pode ser isso, pode ser aquilo. Melhor procurar profissionais e, de preferência, não só mais de um, para você ter opiniões diferentes e juntar tudo aquilo, né? Para a gente poder digerir. Foi isso que a gente fez, né? Não foi fácil, mas a gente foi compreendendo que ele era daquele jeito, que não adiantava eu negar, não adiantava a gente negar e não aceitar, né? Eu não aceito isso, porque é algo que a gente não tem poder para mudar. A gente pode tentar fazer ele superar, né? Cada dia mais, ele aprender. Mesmo ele tendo as dificuldades que ele tem, porque além das características que eu já falei, né, sobre estereotipias, sobre a ecolalia, no caso dele nem tem tanta ecolalia porque ele nem fala muito, né, ele fala pouco, mas as coisas que podem atrapalhar a vida dele, né, sobre o atraso na linguagem, porque o atraso na linguagem traz o atraso no desenvolvimento dele. Ele se torna um pouco mais atrasado nas coisas que as crianças típicas já têm conhecimento, já adquiriu aquela compreensão, e ele ainda não tem, né? Porque ele não usa a imaginação, realmente tem as características, dentre elas não usar a imaginação. A criança, ela pensa muito, né? Ela fica sonhando ali, brincando, imaginando, e ele não tem isso, tudo é muito específico, aquilo e não muda. Tipo, se a gente for explicar alguma coisa para ele, a gente tem que explicar de uma forma direta, não pode ir muito assim, o que você acha que pode ser? A gente tem que chegar e falar para ele, é isso, porque ele tem esse problema neurológico, né, que faz com que ele não consiga perceber as coisas como a gente percebe, por isso é autista, né? Uma das coisas que causa, o que mais faz com que ele tenha essa dificuldade são os neurônios, né? Porque o autismo é uma deficiência de neurônios que a criança tem. Por isso que fala assim que às vezes afeta mais homens do que mulheres. Porque homens, eles têm menos neurônios, não querendo ofender, mas isso é a ciência que diz, né? Não sou eu que disse, não. Menos neurônios que as mulheres. E as mulheres, por terem mais, às vezes os neurônios afetados delas não atrapalham. E, né, no caso do homem, ele é mais fácil de ter as características do autismo por isso, porque os neurônios afetados já demonstram aquilo. E um dos principais neurônios afetados, eu vou começar a falar aqui que eu não vou parar mais. Resumindo, os principais neurônios afetados são os neurônios espelhos, que são os neurônios que a gente tem para imitar o outro. Quando você tem uma criança e ela
vê o outro fazendo e vai fazer, não repreenda a criança, deixa imitar, porque a gente aprende a imitando. Então, ele tem essa deficiência, né, de neurônios de imitação. E esse é o autismo, porque ele não vê as coisas como nós vemos. Nós vemos a pessoa dando tchau e ele vê a pessoa dando tchau. Ele não vai ver o jeito que a pessoa faz, ele só vai reproduzir como ele vê. Ele tipo não se coloca no lugar, ele não imita. Ele só percebe aquilo e tenta reproduzir da forma dele, por isso que o tchau dele é assim. Ao contrário, porque o que ele vê é a palma da mão, então ele fica tentando olhar para a palma da mão dele, né? E então essas são as características do autismo que a gente tem que mudar. Como nós vamos mudar? É algo que está tão longe, está tão... não existe como aplicar um neurônio no cérebro de alguém, né? Mas o neurônio ele vai se renovando. Quando ele fala sobre a deficiência, né, as deficiências dos neurônios, que gerem tantas características semelhantes, o fato dele não reproduzir as coisas, não perceber o mundo como a gente percebe, por falta desses neurônios espelhos, o que a gente tem que fazer? Quando a gente fica insistindo naqueles conhecimentos que a gente quer que ele tenha, ele vai adquirindo neurônios, tipo o tchau. A gente sempre está lá, né, nas terapias, ensinando o tchau, o neurônio dele vai se renovar e ele vai adquirir esse conhecimento. É por isso que eu falei que os autistas são ensináveis, porque mesmo com a falta dos neurônios que eles têm, né, os espelhos, eles conseguem, graças a Deus, eles conseguem ter conhecimento adquirido. Eles, por causa daquela insistência, daquela repetição, ele vai aprender. E é isso que a gente tem feito. As coisas que nós vemos ele reproduzindo hoje, deixa a gente tão feliz. A questão das estereotipias dele, que ele realmente sacode muitas mãozinhas quando ele está muito feliz. Mas são coisas que a gente tem que conviver, né? A gente repreende ele quando ele faz muito que atrapalha. Por exemplo, ele está aprendendo alguma coisa, aí está fazendo muito a estereotipia, a gente tenta controlar. Mas não é nada que a gente tem que retirar dele, né? Esse negócio de gostar de rodar as coisas. Desde que não atrapalhe ele a aprender outra atividade ou outra coisa, se acalmar, a gente tem que aproveitar aquela situação, né? Existem vários estudos, várias terapias que ajudam o autista, né? Que são estudos científicos comprovados que já colocam em prática as coisas que ele realmente aprende, que ele consegue aprender. E isso vai ser assunto para outros vídeos. Então, são essas as características. Se você tem alguém que você conheça, não chegue falando que é autista, porque isso é muito insensível. Só observe e leve a pessoa a procurar uma ajuda médica, né? Não de forma que a pessoa fique assustada ao ponto de fugir daquilo. O que nós temos percebido é que tem crescido muito esse número de autistas, não pelo fato de estar acontecendo muitos casos, mas por causa das buscas, né, de conhecer por que a criança é daquele jeito, o que ela tem. Então, essas buscas por profissionais, né, por médicos, neurologistas, psiquiatras, no caso, ou psicólogos, todas as pessoas que podem dar um diagnóstico, ajudam não só a criança a poder sair do autismo, mas também as famílias. Então, é esse meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem me acompanhando, que eu vou passar mais informações, mais dicas de coisas que às vezes você possa ter alguma dificuldade, e estou aqui para ensinar pelo menos o que eu já aprendi com isso. Porque lições eu tenho todos os dias da vida com o autismo, com o meu filho, e tenho tirado muito proveito, né? Porque ele ensina muito. As crianças ensinam muito pra gente. Então, até a próxima.